Bom, nessa aula 10 e 11, nós vamos estudar mais um item da geometria analítica, que é a equação da reta. A equação da reta pode ser identificada de duas formas, que nós vamos ver aqui agora. Quando são conhecidos um ponto e o coeficiente angular, e quando são conhecidos dois pontos. Bom, aqui eu coloquei um exemplo para a gente identificar a equação da reta. Está lá, determina a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Então, foi dado um ponto e o coeficiente angular. Isso aqui é uma regra para identificar a equação da reta quando nós conhecemos um ponto e o coeficiente angular. Então, a regra é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, onde x0 e y0 vem do ponto. E o m é o que nós chamamos de coeficiente angular. Então, substituindo, vai ficar y menos o y0, que é 4, igual o coeficiente angular, que é 2, que multiplica o x menos o x0. O x0 é menos 1, então ficou menos da regra, o valor de x0, que é menos 1. Então, y menos 4 igual a 2, desenvolvendo aqui dentro do parênteses x, menos mais 1. Então, y menos 4 igual 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2. Organizando os termos da equação, então vai ficar menos 2x mais y menos 4 menos 2 igual a 0. Para tirar o sinal de menos, multiplicamos por menos 1. Então, ficou 2x menos y mais 6 igual a 0. Encontramos aqui a equação da reta na sua forma geral. Seguindo, segundo exemplo, determina a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Diferente do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, deu um ponto e o coeficiente angular. Aqui deu 2 pontos. Para utilizar a mesma regra do primeiro exemplo, a primeira coisa que nós vamos descobrir é o valor de m, que é o que nós chamamos de coeficiente angular. Para calcular o m, a gente tem uma regra, que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Essa regra a gente já havia estudado, só reforçando. Para calcular o m, que é o coeficiente angular, é só fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1, onde x1 e y1 representam o primeiro ponto e x2 e y2 representam o segundo ponto. Resolvendo, então m vai ser igual o y2, que é 2, menos o y1, que é menos 2, menos da fórmula, menos o valor de y1, que é menos 2. No denominador, x2 é 5, menos da fórmula, o valor de x1, que é menos 1. Então, vai ficar 2, menos mais 2, 5, menos mais 1. 2 mais 2 dá 4, 5 mais 1 dá 6. Sempre que é possível simplificar, a gente simplifica. 4 e 6 são múltiplos de 2, então nós dividimos o numerador 4 por 2 e dividimos o denominador 6 por 2 também. 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Com isso, identificamos o valor de m. Agora sim, nós temos o coeficiente angular e 2 pontos. Aí vem a pergunta, qual dos 2 pontos eu vou usar? De preferência, os que tiver valores menores. Ah, mas se eu utilizar o ponto que tiver valores maiores, no final vai ter de simplificar. Então, qualquer um dos 2 pontos que utilizar vai dar o mesmo resultado. Substituindo a fórmula que nós aplicamos no primeiro exemplo, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Eu peguei o primeiro ponto, que é o ponto A, menos 1 e menos 2. Uma vez que para montar a equação da reta, precisamos do coeficiente angular, que nós acabamos de calcular, mais um ponto. Ah, eu tenho 2 pontos. Como eu disse antes, escolhe um dos dois, de preferência o que tiver menores valores.
Então, substituindo a fórmula, vai ficar y menos y0, que é menos 2, igual ao coeficiente angular, que é 2/3, que multiplica x menos o x0, que é menos 1. Então, y menos menos mais 2 é igual a 2/3, que multiplica x menos menos dá mais 1. Então, y mais 2 igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Aqui não tem nada, é 1, então 3 vezes 1, 3. Lembrando que multiplicação de frações, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando não tem o de baixo, é 1. Aqui nós caímos numa equação envolvendo denominadores diferentes, 1, 1 e 3. Então, o mínimo de comum é 3. Aí é só dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 3 por 1, 3 vezes y, 3y. 3 por 1 dá 3 vezes 2 dá 6. 3 por 3 dá 1, que multiplica 2x mais 2, 2x mais 2. Cortamos o denominador. Organizando os termos, então vai ficar menos 2x, mais 3y, mais 6. Esse mais 2 que está no segundo membro passou para o primeiro, menos 2, igual a 0. Menos 2x mais 3y, 6 tira 2 fica 4, igual a 0. Para tirar o sinal de menos, vamos multiplicar por menos 1. Então, ficou 2x menos 3y menos 4 igual a 0, que é a equação da reta. Uma vez conhecendo um ponto e o coeficiente angular. Temos uma outra saída para identificar a equação da reta quando nós conhecemos dois pontos. Isso somente quando conhecemos dois pontos. No primeiro exemplo, não dá para resolver igual eu vou explicar para vocês aqui agora. Porque no primeiro exemplo, nós temos apenas um ponto e o coeficiente angular. Então, quando tiver apenas um ponto e o coeficiente angular, só sai pela fórmula. Agora, quando eu conhecer dois pontos, eu posso identificar a equação da reta utilizando o determinante. Como que é feito? Vai pegar as coordenadas dos dois pontos, que no caso o A é menos 1, menos 2, o B é 5 e 2, e o terceiro ponto que nós vamos utilizar vai ser um ponto algébrico, representado por x e y. Como nós sabemos que o determinante só acontece quando for quadrado, ou seja, o número de linhas for igual ao número de colunas, para ficar de ordem 3, nós preenchemos a terceira coluna pela unidade 1. Sempre vai ser utilizado a unidade 1 porque é o elemento neutro da multiplicação. Com isso, nós criamos aqui um determinante de ordem 3. Obedecendo a condição de alinhamento de 3 pontos, e sabendo que para 3 pontos estar alinhados, uma vez que esses 3 pontos pertencem à mesma reta, o determinante tem que ser igual a 0. Assunto já estudado que vocês dominam muito bem. Desenvolvendo o determinante, que também já é um assunto estudado, ficou menos 2, menos 2x, mais 5y. 2x muda o sinal, menos 2x, menos y muda o sinal, mais y, menos 10 muda o sinal, mais 10, igual a 0. Organizando os termos, menos 2x, menos 2x, menos 4x, mais 5y, mais y, 6y, menos 2, mais 10, mais 8, igual a 0. Para tirar o sinal de menos, multiplicamos por menos 1. Então, ficou 4x menos 6y menos 8 igual a 0. 4, 6 e 8 são múltiplos de 2, então simplificando a equação por 2, ficou 4 por 2, 2x, 6 por 2, 3y e menos 8 por 2, menos 4. Pode observar que a equação encontrada utilizando o determinante foi a mesma que nós encontramos quando nós utilizamos o coeficiente angular e a fórmula da equação da reta, para quando a gente conhece um ponto e o coeficiente angular. As duas são as mesmas.